Deus, ela é poderosa, irmãos. E aqueles que querem mudar a sua vida, tomam posse da palavra e a vida é transformada. Aqueles que confiam na palavra, tomam posse, vivem o extraordinário de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler apenas um versículo. E mediante a explanação da palavra, nós vamos dando referências da palavra de Deus, dos textos bíblicos. 1 Reis 19, versículo 18. 1 Reis 19, versículo 18. Irmãos, a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando nesse lugar. Domingo passado, pastor Miquéias, eu estava ali com a Gabi. Às vezes as pessoas podem olhar a gente aqui da frente reagindo à pregação, dando risada. Não é que a gente não está pegando o que está sendo falado, é porque a gente já está comentando sobre a palavra antes do pregador chegar aqui. E eu falei para a Gabi, Deus estava falando comigo sobre esse texto que o Miquéias leu. E Deus estava querendo falar mediante aquela palavra que foi pregada no domingo. E o que Deus fez aqui nesse lugar foi poderoso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste atenção naquilo que está sendo pregado nesse lugar, irmão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela transforma. Por que transforma um, não transforma o outro? Porque um pega e o outro não pega. Pegue a palavra de Deus nesse lugar, irmãos. Amém? Versículo 18 do capítulo 19 diz assim: Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não beijou Baal. Eu queria que toda a igreja lesse comigo no toque de 3. 1, 2, 3. Ficou ruim, irmão. Tá ruim, irmão. Deu ruim, Marcelo, ficou ruim. É a versão diferente, mas dá pra gente. Vamos bradar. Brada na tua versão, irmão. Vai sair uma palavra errada, mas vamos lá, vai. Vamos bradar. 1, 2, 3. Ó. Viu? Senhor, fale conosco. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para a Tua palavra. Que o nosso coração não seja uma rocha, um coração pedregoso que não penetre a Tua palavra, Senhor. Dai-nos um coração novo, para que a Tua palavra penetre aos nossos corações, em nome de Jesus. Se você puder aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser muito objetivo aqui. Não vou dar muitas voltas. Vou ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, esse texto que nós lemos que Deus tinha reservado 7.000 pessoas que não tinham se curvado diante de Baal e não tinham beijado Baal. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, para tranquilizar o coração daqueles que creem no Senhor e vivem uma vida com Deus aqui nesse lugar. Eu quero primeiramente liberar uma palavra tranquilizante, Dilson, se eu posso dizer assim. Qual é a palavra tranquilizante, João? Deus tem reservado os seus. Deus tem reservado pessoas que não se curvaram a Baal. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que se curvar a Baal tem se tornado normal. E esse texto que nós lemos, o período em que foi escrito, ou essa história, melhor dizendo, a gente conhece muito bem porque foi o tema do nosso aniversário do ano passado. Não foi isso? Do ano passado não, desse ano. Saindo, quero ver se alguém lembra. Saindo, meu amigo Denilson, Deus te abençoe, meu irmão. Prazer vê-lo aqui.
sua família, saindo da indecisão. Por quê? Porque nesse tempo, o rei de Israel, para quem não sabe, até hoje, ela é gerida, dominada pela religião, diferente do Brasil. O Brasil, alguns dizem até por glória, né, assim dizendo, ficam até felizes quando dizem, o país é laico. Não, aqui todas as religiões são bem-vindas e muito bom. Nós temos que ter o respeito por todas as religiões. Mas em Israel, o que predomina lá até hoje é a Torá, o Antigo Testamento. Pode ver, essa guerra que está tendo lá em Israel, o pronunciamento do rei, né, do ministro, do presidente, Netanyahu, não é isso? Ele falou uns salmos, olha só, eu estou bombardeando o Irã, estou matando gente lá no Irã, olha só o que ele falou, porque eu estou cumprindo o que está na Bíblia. O meu inimigo se levantou contra mim, eu estou revidando. Então, eles utilizam da Bíblia, do Antigo Testamento, dos Salmos, da Torá, porque eles são regidos pelo Antigo Testamento. Só que aqui no Brasil não, aqui no Brasil, nosso país é um país laico, como eu disse aqui, então todas as religiões são bem-vindas. E qual é o problema disso? Qual é o problema quando um país, uma nação, entenda o que vai ser pregado aqui, irmãos, quando uma nação não tem como o maior manual, que é a palavra de Deus, uma vida, quando a palavra não gere a vida dela, não rege a vida dela, não dá o direcionamento que ela precisa. Qual é o problema disso? É o que aconteceu aqui. O rei Acabe era um rei que foi levantado, estava ali, era um rei de Israel, em Samaria, que tinha os princípios, tinha a palavra para ele governar o país. Só que o que ele faz? Ele faz uma aliança política. E qual a aliança política que ele faz? Ele se casa com uma filha de um rei de outra nação, de outro país, por nome Jezabel, que a gente sabe muito bem, que foi uma mulher terrível. Essa mulher ficou tão marcada que até novela dela fizeram na Record. Jezabel. Pensa numa mulher ruim, irmão. Irmão, pensa numa mulher ruim. Era Jezabel. E o que ela fez? Eu me caso contigo, Acabe. Eu me caso contigo, mas juntamente comigo vai os meus deuses. Eu vou levar Baal, eu vou levar Azerá, e vocês vão ter que cultuar os mesmos deuses que eu cultuo na minha nação. Por isso que eu disse que existe um conflito quando há uma mistura. Quando a gente coloca a palavra de Deus, não, a Bíblia rege a minha família. Só que se o Espírito Santo passar na tua casa um certo dia, talvez não é a Bíblia que está regendo a tua família. Então qual é o perigo da gente não ser guiado pela palavra? É a mistura, corromper aquilo que Deus quer gerar dentro do teu coração. Porque o que o Senhor quer gerar dentro da nossa casa é salvação, é transformação, é mudança, é vida eterna. Mas com isso, com a mistura, o que acontece? Bagunça, desordem, falta de amor. Aí vai se cumprindo que Jesus vai dizer que no final dos tempos, pai vai matar filho, filho vai matar pai. Mas por que isso? É a palavra que está regendo? Não tem como, Stanley, não tem como a palavra reger um lar e o pai querer matar o filho querer matar o pai. Não tem como, porque quando a palavra rege o coração de alguém, se cumpre o que também está na palavra. Ame até o inimigo. Se eu amo o inimigo, eu vou dar o meu máximo pela minha casa. Por mais que meu pai não seja cristão, por mais que meu pai seja satanista, eu vou amar e vou pregar o evangelho para ele, crendo que um dia o Senhor vai transformar o coração dele e vai mudar a história da minha casa. Quando a palavra rege o coração de alguém, ele chega no seu lar, por mais que é ele sozinho buscando pela casa toda, ele vai exalar o evangelho de Cristo, ele vai exalar o amor de Cristo. E quando alguém é tomado, guiado pela palavra, automaticamente os olhos vão começar a ser voltados para você.
O que acontece aqui? Existe a mistura. Acabe se aliancia com Jezabel, que faz um pacto, traz os deuses, e com isso um homem precisou ser levantado. Qual o nome desse homem? Meu Deus, escola bíblica dominical, hein? Fala forte aí. Elias. E Elias não era o único profeta naquele tempo. Só que Elias não tinha um título, falso profeta. Nunca na Bíblia teve alguma referência de Elias, Léo, sobre falso profeta. E esses dias uma pessoa veio falar comigo: João, qual é a diferença do falso profeta para o profeta do Senhor? Eu falei: simples. O falso profeta, primeiro, ele não fala o que Deus manda. E segundo, sempre que ele fala, é algo que beneficia o coração da pessoa que está ouvindo. Quer ver uma coisa? Elias, quando profetizava, ele falava assim, ó: se não se transformar, se não mudar, não vai adiantar nada. Falso profeta não prega isso. Falso profeta prega o seguinte: vem do jeito que tu tá, fica da maneira que você tá, que Deus é contigo. Falso profeta tem essa mensagem, mas o profeta de Deus, ele fala: se não tiver arrependimento, não tem vida eterna, não tem mudança. O profeta de Deus, ele prega isso. João, como assim? Você vai ver. Profetas que foram comprados por Jezabel. Profetas que se assentavam na mesa de Acabe. Uma certa feita, Acabe, ele estava para ir para uma guerra, ele se aliancia com Josafá. Aí Josafá chega para ele e fala assim: olha só, eu não vou para a guerra se Deus não mandar eu ir para a guerra. Porque até guerra a gente tem que saber se Deus quer que a gente pise ou não. Tem gente que está entrando em guerra que Deus não mandou e está dizendo: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Deus está dizendo: antes de você pisar em qualquer tipo de guerra, pergunte a mim se é para você entrar ou não. Porque Josafá fala: não tem profeta aqui não. Aí Acabe diz: tu não está vendo aí um monte de profeta, 450 profetas dizendo para a gente ir para a guerra? Mas quem tem o discernimento, Dilson, quem tem o toque de Deus, sabe quando o negócio está azedo, Mário. O negócio está todo mundo falando a mesma coisa. Vai porque Deus é contigo. Meu tio André, 450 pessoas dizendo: vai porque Deus é contigo. E tem um ditado que diz aí, que é a voz do povo. Isso aí é o ditado do diabo, irmão. Nem sempre quando a multidão em si está gritando uma coisa, é porque aquilo é Deus que está querendo fazer. Não. Às vezes é um só que está falando algo, mas Deus é com esse um. Deus é com essa única pessoa. Por quê? Porque Deus não vai na opinião da multidão. Deus sempre tem a sua opinião concreta, baseado nos seus princípios. Se quebra princípio, não é a opinião de Deus, não é a palavra de Deus. Se quebra princípio, não é Deus que está falando contigo. Tem alguém que chegou aqui nessa noite falando: Senhor, eu quero uma resposta. A resposta é essa: está quebrando o princípio? Não sou eu. Josafá fala para Acabe: Acabe, não tem ninguém que fale diferente, todo mundo falando a mesma coisa. Aí Acabe coçou a cabeça. Eu gosto muito dessa passagem, irmão. Ele coçou a cabeça e falou: tem um cara aí. Isso aí foi lá na frente, depois de Elias já estava morto. Lá na frente, tem um profeta aí, que sempre quando se apresenta diante de mim, ele manda eu me converter e fala que eu vou morrer. Não chama esse cara não, que esse cara, não, eu quero ouvir ele. Porque, irmãos, o diferente ele não é baseado na opinião da multidão. O diferente de Deus, ele seleciona o que o céu está levando sobre ele, o que o céu está dispensando sobre ele. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas, até no meio da igreja, não a nossa igreja em geral, estou falando no geral, todas as igrejas. Tem pessoas que são taxadas como chatas, santarronas. Pessoas, ninguém anda com ele. Não é o chato, não é o santarrão. É porque talvez ele está separado para ouvir a voz de Deus.
Ele não quer se misturar muito, porque ele sabe que na multidão de muito conselho, muita gente falando coisa da carne, as pessoas vão seguir a carne, mas ele sabe quem manda, quem governa a vida dele é o Senhor dos exércitos. É Deus quem fala com ele, é Deus quem fala com ele. Profeta de Deus fala o que Deus manda e fala a verdade, irmãos. Profeta de Deus não fica, você vê, eu errei, eu fiz isso. Não, fica tranquilo, fica de boa. Não luta contra esse pecado não. Isso aí é um espinho que você tem que levar para a vida toda. Tem gente que distorce até a Bíblia para te levar para o inferno, irmãos. Quem te ama não te leva para o inferno. Quem te ama vai fazer você se consertar, vai te ajudar a se levantar, vai pegar na tua mão, vai dizer, olha só, vai ser difícil, mas eu vou estar do teu lado, eu vou vencer contigo. Vai ser leão após leão, mas nós vamos ganhar. Nós vamos entrar pelos portões celestiais. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Elias, ele se posiciona como um homem de Deus. E ele, no capítulo 18, ele convoca todo Israel. Irmãos, porque quando o povo não tem discernimento da voz de Deus, não vai adiantar profeta se levantar para pregar, irmão. Não vai adiantar ter homem de Deus na igreja. Não vai. Porque a Bíblia diz que o maior profeta da história está pregando, mas ninguém está ouvindo ele. Então, não adianta eu ficar horas no meu quarto chorando, me dá uma palavra, Senhor, revela o oculto escondido, se o povo não está disposto a ouvir aquilo que Deus quer mandar ele falar. Elias está indignado, ele fala, faz o seguinte, está todo mundo dividido, de manhã adora a Deus e à noite adora a Baal. Faz o seguinte, convoca o povo para o Monte Carmelo, que agora o negócio vai esquentar. Irmão, Elias, o profeta de Deus, quando se estoura, irmão, o estouro dele não é agredir ninguém. O estouro dele é falar assim, vamos colocar todo mundo posicionado a partir de hoje. Ou é Baal ou é o Senhor. A partir de hoje tem que ter a decisão direcionada. O que acontece? Todo mundo sobe ao Monte Carmelo. E eu notei uma coisa aqui muito interessante. No capítulo 18, a partir do versículo 30, do 30 até o 36... Elias, ele vai arrumar o altar. Deus, olha só o que Elias vai fazer. O desafio era o seguinte: o Deus que responder com fogo será Deus em Israel. Elias foi para o altar e arrumou o altar. Ele ficou 5 versículos arrumando o altar e apenas 1,5 orando a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui no Espírito. A nossa mudança, a transformação, o fogo de Deus vai cair do céu com oração. E a gente fala sobre isso aqui. Elias, ele orou. 2 versículos ele ficou orando a Deus. Mas 5 versículos ele arrumou o altar dele. Sabe o que o Senhor falou comigo aqui, irmãos? Não vai ser uma hora de oficina de oração que vai transformar o meu coração e o fogo do céu vai cair sobre mim, se eu não estou disposto a passar o meu dia arrumando o altar para o fogo cair aqui no culto. Tem gente que fica o dia todo falando palavrão, o dia todo se enchendo de coisa da carne, e chega aqui e espera que o Elias derrame fogo do céu. Não vai, porque a gente tem que arrumar o nosso altar. O nosso altar. Não vai adiantar, irmão, jogar o peso pro grupo de libertação da igreja. Não adianta jogar o peso pro pastor. Ah, o fogo não caiu no meu altar, é culpa da igreja. Não, a igreja não ora. Ora sim, é a gente que não está arrumando o altar. Arrumar altar. Olha só que interessante, Bruno. 5 versículos arrumando altar. Quem lembra de Moisés? Moisés clamando: Senhor, esse mar vermelho na nossa frente, né, Jonathan? Senhor, nós vamos perecer. Aí Deus: Moisés, ok, oração, mas agora ação. Começa a marchar.
Irmão, deixa eu falar algo no espírito aqui. Fique na oração. Mas oração tem duas palavras conectadas: orar e agir. Oração, ação. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero que você age nesse momento. Não vai adiantar tu ficar a madrugada toda no monte orando se você não age. O que eu cansei de ver amigo meu que orava mais que eu de madrugada toda, o monte todo, e agora está aí perdido. Por quê? Porque não basta só orar, tem que agir. A oração te leva à ação, irmão. Se a oração não nos leva à ação, alguma coisa está errada. Eu estou seguindo um rito. Não, eu tenho que ir para a igreja, deu 4 e pouco, eu vou me arrumar, eu vou... Não, é um ritual, não. A oração te faz agir, te faz ter ação no espírito. E você precisa conectar no teu coração a promessa que Jesus deixou. Eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu estou enviando o Consolador. E ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Irmão, você não está sozinho naquele teu trabalho. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui. Você não está sozinho. O Espírito Santo está te ajudando a você vencer, a você se levantar. O teu casamento não vai morrer porque o Espírito Santo está direcionando a ação certa. Toma posse dessa palavra, irmão. É tempo de agir. Você pode falar isso com alguém? É tempo de ação. Elias, depois disso, irmão, se atente aqui que nós já estamos encerrando. Elias, depois disso, é um texto que pega muito meu coração, irmãos. Há muito tempo, desde novinho, eu sou novo ainda, mas desde novinho esse texto sempre colocou uma pulga atrás da minha orelha, Fábio. Ele acabou de ser usado por Deus, fogo caiu do céu, aí ele entra em depressão. Isso aqui me pega, irmãos. Os estudiosos dizem que Elias entrou numa fase, eu não sei qual é a fase, não sei qual é o estágio, mas eles dizem que ele entra num estágio de depressão profunda, até o ponto de chegar para Deus e falar: Senhor, mata-me, eu quero morrer. Porque quando a pessoa está cansada da vida, ela quer morrer. A depressão não faz a pessoa ficar rindo o tempo todo, curtindo a vida. Não, a depressão, o último ápice da depressão é a pessoa morrer, pedir a morte ou até mesmo tirar a própria vida. Elias, ele está sentado debaixo de um pé de zimbro no deserto e fala: Senhor, eu quero morrer. Mas posso te falar uma coisa, irmãos? Até aquela sombra que ele está ali, para mim é providência de Deus, como diz um corinho de fogo. Eu lembro de um corinho de fogo, irmãos. Eu sou crente da Assembleia, irmão, da Bleia. Eu lembro de um corinho, não vou cantar aqui, né? Senão eu vou pagar mico. Tem um corinho que fala que até o pé de zimbro era providência na vida de Elias, porque pé de zimbro não dá no deserto. E ele está ali debaixo do pé de zimbro, não está se ligando que Deus, mesmo na crise existencial da vida dele, na depressão dele, Deus está dizendo: eu estou enviando socorro para você, eu estou enviando refúgio para você, eu estou enviando providência. Levanta a tua mão, irmão. Eu estou enviando providência. Eu quero ser boca de Deus na vida de alguém aqui, que a alma está gemendo, a alma está chorando, a alma está gritando, é muita luta atrás de luta, mas Deus está mandando dizer para alguém: até no teu deserto eu estou enviando socorro. Meu Deus do céu. Dentro do teu deserto é porque a gente fica muito abobado no deserto, irmão. O nosso deserto deixa o crente bobo. O deserto, Jefinho, deixa o profeta bobo, porque o profeta começa a chorar. Senhor, cadê a tua providência? Cadê a tua mão? E ele está debaixo da providência, João Freitas. A providência está cercando ele está indagando: Senhor, cadê a tua mão? E a mão de Deus estava sobre ele ali naquele momento. Talvez você está aqui, chegou nesse lugar e está se indagando por N coisas, e Deus está usando esse carinha aqui para dizer para você: a providência está te cercando e você não está contemplando o que eu estou fazendo na tua vida. É no teu amanhecer, no teu acordar, eu já estou enviando a providência na tua vida. É o teu respirar já é a providência de Deus na sua vida.
Elias, ele está esgotado, irmãos. E Deus, ele envia o socorro na vida daquele profeta. O profeta está no deserto, a Bíblia fala que Deus envia um anjo. E a gente, como foi pregado aqui, a nossa vida não pode ficar baseada em anjo. Porque anjo de bandeja na mão, anjo de bênção, a Bíblia fala que os anjos são ministros. Eles servem o povo de Deus, servem a igreja. O nosso maior alvo é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Então, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo para servir o profeta. O anjo chega no profeta no deserto e fala para ele assim: profeta, tem pão na brasa para você comer, tem água fresca para você beber, tem pão diretamente do céu para te alimentar. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, falou o seguinte: por mais que meu dia tenha sido o pior, eu não perco um culto. Aí eu olhei e falei: como assim? Mesmo debaixo de cansaço, cansado do trabalho, talvez a mulher falou no meu ouvido, talvez a família falou no meu ouvido, mas eu não perco, porque eu sei que naquele lugar tem pão fresco para alimentar a minha alma. Você precisa entender que a palavra de Deus é o alimento que a nossa alma precisa. Eu não lembro se foi o profeta Amós que profetizou que vai chegar um tempo em que os homens vão gritar por fome, mas não fome de comida, mas fome da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso coração, alimenta a tua vida. Liga naquele devocional do YouTube, minha querida, no teu dia, no teu amanhecer, coloca lá e começa o teu dia se devocionando a Deus, trazendo a palavra de Deus para o teu coração, colocando a tua vida diante do Senhor. Apresenta o teu dia a Deus, irmão. Elias está cansado. Ele se alimenta, o anjo fala: come e bebe, porque a tua caminhada ainda é. Sabe qual é o maior problema? É quando eu quero limitar a ação de Deus na minha vida. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que estão limitando o que Deus quer fazer na tua vida, na tua história. E olha que é profeta. Olha que é o profeta que representa a Bíblia. Porque no Monte da Transfiguração se apresentaram duas pessoas para Jesus: o representante da lei, qual o nome dele? Moisés, e Elias, o representante dos profetas. Apareceram no Monte da Transfiguração os três: Jesus, Moisés e Elias. Olha só, o profeta que representa os profetas. A palavra está aqui, ó: Senhor, não aguento mais, não quero mais. Isso aqui não é para a gente pegar. Como eu posso dizer? A gente não tem que pegar isso e deixar com que... A Gabi fala muito isso para mim: o problema não pode me ter. Eu não posso ser guiado pelo problema. O problema tem que estar no meu bolso. Eu tenho que dominar o problema. O problema vai bater no nosso peito, a gente tem que pegar e colocar no bolso. Porque tem gente que está falando assim: você conversa com a pessoa fala assim: eu sou dominado por esse problema. E se entrega ao problema. Não tem como eu vencer esse problema. Esse problema é comum, esse problema é normal, todo mundo sofre disso. Não, querido, não. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Você tem que liberar nessa noite uma palavra para a tua vida. Assim como o salmista falou: por que te abate, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem que gritar para a tua alma: quem manda aqui é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito de Deus. Eita Jesus. Oh Elias. Tem Elias aqui nessa noite que precisa ouvir isso. Eu sei que o problema vai bater, às vezes bate forte, pastor Miqueias. Existem pancadas que a vida dá, irmão, que eu nem sei como alguns conseguem se levantar. Tem gente que quando conversa comigo, conversa com a gente, falando da sua vida,
eu falo, meu Deus, eu não passei por nada. Tem gente que já sofreu tanta coisa, abusos, abandonos, quase morreu, passou literalmente no vale da sombra da morte, mas estão aqui, irmãos. E às vezes a gente fica se vitimizando mediante ao problema, e Deus nunca chamou um servo dele para se vitimizar. O que Deus estava querendo fazer com Elias era: Elias, eu não te chamei para você ficar se lastimando, como disse o pastor Ivani. Eu não chamei você, eu não te levantei como um profeta para você ficar se lastimando. Talvez eu estou pregando para alguém que Deus deu muita capacidade dele estar diante de multidões falando do amor do Senhor, pregando, levantando a mão para orar, para expulsar, para curar, mas está passando a mesma fase que Elias. Elias, depois de comer o alimento que Deus deu para ele, ele entra na caverna. Olha só, nada está levantando esse cara. Não é uma palavra que veio do céu que está levantando ele. Ele entra na caverna. Aí a Bíblia diz que Deus vai permitir um grande terremoto, chocando as rochas da caverna, Dilson. O terremoto sacudindo a caverna, mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Deus vai permitir um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Deus vai permitir um fogo, uma brasa passando pela caverna, Fábio, mas a Bíblia também diz que Deus não estava no fogo. Mas de repente a Bíblia diz que uma voz suave, Léo, entra naquela caverna, e a Bíblia diz que Deus estava dentro da voz suave. Sabe o que eu entendo? Eu já falei isso aqui lá na nossa igreja uma vez. Muitas vezes, irmão, Deus não vai estar no fogo, Deus não vai estar no terremoto, Deus não vai estar no vento, mas vai estar na voz suave. Sabe o que eu lembrei aqui da pregação do Stanley? Quem lembra da pregação do Stanley aqui? Foi uma voz suave, mas Deus estava na voz suave. Deus estava na voz suave. Porque nem sempre o manto, o remanto, terra de mistério, é Deus que está no meio. Às vezes na voz suave, Deus está falando com a igreja: se levanta que eu sou contigo, se levanta que eu sou contigo, se levanta que eu sou contigo, aleluia, se levanta. Elias está perturbado por quê, Elias? Aí ele vai desabafar: só sobrou eu. Só sobrou eu. Só eu que faço. Síndrome de Elias. Só eu que faço. Tem gente assim na igreja, sabia? Síndrome de Elias. Pastor, será que o senhor não está vendo? Só eu que faço. Aí Deus teve que dar um tapa santo nele. Qual o tapa que Deus deu para ele? Foi o que nós lemos. Elias, você está resmungando à toa. Tem 7.000 ainda que não se contaminaram. Você não está sozinho, ainda tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem 7.000 que não beijaram Baal. Eu separei esses. Estão comendo pão no deserto, bebendo água no deserto, mas estão dando glória a Deus e aleluia. Elias, vem aqui. Você não quer mais, tudo bem, porque Deus, Ele não é o cara chato. Não é aquele cara chato que bate na nossa porta e fala: você não quer comprar meu produto não? Não quero não, mas meu produto não, mas o meu produto. Deus não é mercadoria barata. Deus não é mercadoria barata. O Senhor é preço valiosíssimo. Tanto é que a Bíblia fala para a gente não lançar pérolas aos porcos. Quem não quer valorizar Jesus, irmão, não é para você insistir para Jesus entrar em quem não quer Ele. Jesus não é mercadoria barata. Ele é valioso, Ele é precioso, Ele é precioso. Elias, você não quer não? Tudo bem, tem alguém que você vai ungir profeta no teu lugar. E quem é esse? Eliseu. E eu quero falar dessa parte, e nós vamos finalizar agora. A partir do versículo 19, do capítulo 19, Elias está indo diante do profeta que seria o seu sucessor. E qual é a visão que Elias vai ter? Talvez se fosse eu ou algum dos nossos irmãos aqui, pensaria: para ser profeta agora no meu lugar,
deve ser um cara muito maior do que eu, numa mansão, andando de carro novo. Não, quando ele chega, ele vê um cara na terra do pai dele, arando terra. Meu Deus do céu, quem deu glória aí? Dá glória, irmão. Oh, glória, arando terra. O melhor cenário, para mim, é o melhor cenário disso, porque arador de terra é o cara que prepara a terra para receber semente, se você não sabe. Quem ara a terra, é por isso que a Bíblia fala, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Por quê? Porque o arador de terra, ele segura na junta do boi, e o boi tem que andar retinho, para limpar a terra, para a terra ser apta a receber semente. Então o arador de terra é aquele cara que está rasgando a terra, é um cara chato. É um cara que vai incomodar, porque vai tirar o excesso. Meu Deus do céu, vai limpar o que está de excesso na nossa vida. O arador de terra, ele vai rasgando a terra. Para quê? Para a semente cair, para a semente chegar, para a semente entrar na terra e a terra começar a frutificar, a dar plantas, dar árvores. Então Eliseu está ali, arando terra, cuidando dos bois do pai dele, cuidando das terras do pai dele. Aí Elias, ele entra naquele cenário, pega a capa, porque, irmãos, Deus não dá coisas valiosas para quem não prioriza coisas pequenas. Tem pessoas esperando capa de Deus, providência de Deus, coisa grande de Deus, mas não é fiel no pouco que Deus colocou na tua mão. O Pai já colocou uma terra para você arar, mas você está esperando um microfone para você começar a produzir para Ele. Não espere o microfone, comece a ser fiel no pouco que Deus te deu. Comece arando a terra da tua casa, a terra do teu casamento, a terra do teu trabalho. Comece arando lá. O nosso pastor Evani, antes de arar a terra da Rara Rio, ele arava uma terra lá no restaurante. Talvez você também, que está aqui trabalhando na obra, era um arador de terra em algum lugar, pastor Miqueias, mas Deus chamou para arar uma outra terra. Mas antes de alguém ser chamado por Cristo para vivenciar isso, primeiro ele tem que ser fiel naquilo que o Pai colocou na mão dele. Eliseu está ali, trabalhando dia após dia, arando terra. A capa chega, providência, chamado, ministério, tempo novo, mudança de vida, coisa nova. Que o Miqueias orou aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora eu estou olhando para o alvo, coisa nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a capa chega, o que ele faz? A Bíblia diz que ele fala para Elias: eu preciso me despedir dos meus pais. Eu preciso ter aquele louvor que diz: para onde eu irei? É sobre essa história aqui. Ele vai, beija os seus pais, se despede dos seus pais. E outra coisa que ele faz me chamou a atenção, e eu fechei a Bíblia agora. Ele vai falar para Elias: Elias, eu preciso sacrificar a junta de boi que eu fico trabalhando para o meu pai. Eu falei com Deus: Senhor, o boi não era pecado, não era símbolo de pecado. Por que Eliseu, antes de iniciar o chamado que Deus tinha na vida dele, ele pega a junta de boi, Deus, que ele ficava, e taca no fogo? Deus falou comigo: porque, filho, quando eu chamo, não existe plano B, não existe contatinho B. Não, se não der certo aqui, eu vou seguir lá. Marcelo, não existe plano B. Jonathan, não existe plano B. Ou é ele, ou ele. Ou é Cristo, ou é Cristo. Não tem um plano B. Por isso que ele fala: eu vou matar antes que isso me mate, antes que isso me arranque do chamado. Eu vou matar antes que isso me mate. Ele pega aquilo que poderia fazê-lo voltar. Deus está falando com alguém aqui, não sei o que está fazendo você voltar. Oh, Espírito Santo. Pessoas precisam nessa noite sacrificar alguns bois da sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite. Eu quero que você mate o plano B que vai te afastar daquilo que eu tenho na tua vida, na tua história.
Pessoas precisam se decidir nessa noite. Em que, João? Você precisa ter uma decisão radical. E qual é a decisão radical? É igual Levi. Levi, quando Jesus chega na bancada dele, Levi está ali, cobrador de imposto, publicano, trabalhando para o Império Romano. Jesus olha para aquele rapaz e fala: segue-me, vem. Levi tem uma bancada cheia de dinheiro, cheia de dinheiro, e Jesus fala: abre mão disso, porque você vai entrar para a história. Abre mão disso. Aí lá na frente, o chefe dele, um dos chefes de Levi, Zaqueu, que era o principal dos publicanos, os historiadores dizem que a mudança de Levi foi tão radical que o ex-chefe dele decidiu ir lá olhar quem era esse Jesus que mudou a vida de Levi. Zaqueu está tão curioso para saber quem era o cara que mudou a vida de Levi, Stanley, que ele sobe numa figueira. Ele fica olhando para ver quem era Jesus. Ou seja, a mudança radical de alguém fez até o ex-patrão dele querer Jesus também. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você aí, ó, na tua casa, no teu trabalho, sabe aquela pessoa que você não dá nada, que não pode se transformar? Essa pessoa nunca vai ter Jesus. Através de você, através da tua atitude, essa pessoa pode ir correndo para os braços de Jesus. Se você puder, fique de pé, fique de pé. Oh, Jesus. Eu já peço para você entrar em espírito de oração nesse momento, porque Deus falou comigo que hoje algumas pessoas precisariam tomar uma decisão. Nós vamos orar por pessoas aqui, irmãos, mas Deus quer pessoas decididas por Ele nessa noite. Eu vou fazer 3 convites aqui. Eu quero que você ore comigo, igreja. Ore comigo, ore comigo. Pessoas precisam sacrificar o plano B nessa noite. Pessoas precisam sacrificar aquilo que pode atrapalhar de você viver o extraordinário do Senhor na tua história. Talvez o que você precisa sacrificar é algo que fizeram com você lá atrás, uma ferida, um trauma, um problema, uma ferida aberta. Mas você não pode deixar com que isso defina quem é você. Você tem um Senhor que já te definiu. Tu és meu filho, você é minha filha. Eu quero convidar você nessa noite, irmãos, fique ligado, fique ligado. Você que nessa noite sabe aquilo que você precisa tacar no fogo do Espírito. Eu estou falando sobre pessoas que sabem que foram chamadas por Deus. Você já exerce algo em Deus, mas talvez você sabe que existem traumas, existem coisas, existem sentimentos, talvez pecados, que possam te atrapalhar de você viver a plenitude de Deus. Saia do seu lugar agora, saia do seu lugar agora, e vem aqui na frente, porque nós vamos orar pela tua vida. Através de você, através da sua decisão, o Senhor vai mudar o quadro da tua história, vai mudar o quadro da tua família, mas é através de um posicionamento. É um posicionamento. Saia do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos orar pela tua vida.